Seja muito bem-vindo à terceira mensagem da série Crescendo nos Propósitos. A nossa igreja é uma igreja dirigida por propósito. A nossa visão é missões, adoração, comunhão, discipulado e serviço. Se a gente pudesse denominar o tema do culto nessa manhã, nós chamaríamos essa série de mensagens o seguinte tema: Manhã da Visão. Porque na verdade o que nós estamos fazendo aqui é trazer, recordar a visão dos propósitos para o nosso coração. Nós fomos criados por Deus exatamente para desenvolver esses 5 propósitos de Deus para a nossa vida. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Domingo passado pela manhã, na ceia da manhã, pastor Assi pregou sobre unidade para crescer. Foi um tempo precioso, onde vocês aprenderam o valor, a importância de estar vivendo como família de Deus aqui na terra. À noite, a pastora Tatiana pregou sobre você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Como crescemos? Nós crescemos através deste alvo. O alvo do crescimento de cada um de nós é nos tornarmos pessoas cada dia mais semelhantes a Cristo Jesus. Hoje nós vamos pensar sobre você foi moldado para servir a Deus. Então sirva, viva para servir, porque Deus te moldou. Deus te deu uma forma, Deus te colocou numa forma, Deus colocou você neste mundo exatamente para que você pudesse servir a Ele, servindo as pessoas, com os dons espirituais que Ele te deu e com as habilidades naturais que você adquire na sua caminhada de vida. No domingo que vem nós vamos aprender sobre você foi feito para uma missão. Todos são enviados por Jesus. E no domingo de carnaval, que nós teremos uma celebração aqui pela manhã, estaremos fechando essa série Crescendo nos Propósitos, falando sobre você foi planejado para agradar a Deus, vivendo em relacionamento com Deus. Eu queria que você abrisse muito o seu coração e você aprendesse, você absorvesse o máximo que você pudesse dessa série. Quantos que estão aqui nessa manhã que já fizeram alguma campanha de 40 dias de propósito aqui na nossa igreja? Eu queria que você levantasse a sua mão. Uma boa parte fez, mas uma grande parte não fez a campanha de 40 dias de propósito. Possivelmente, nesse ano de 2017, nós teremos uma campanha de 40 dias aqui, para desafiar você a mergulhar, uma imersão na visão propósito. Será um tempo de crescimento, de amadurecimento, onde você vai ler o livro do pastor Rick Warren, Uma Vida com Propósito, e você vai ser muito edificado por tudo aquilo que você vai conhecer através da leitura desse livro. Servir. Viva para servir. Efésios capítulo 2, verso 10, a Bíblia diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Esse verso que o apóstolo Paulo escreveu aos crentes de Éfeso, ele traz para nós exatamente o propósito pelo qual Deus nos moldou e nos criou. Nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus com um grande propósito. E qual é o propósito de Deus para nós? Fazermos boas obras. Deus nos moldou, Deus nos criou
para fazermos boas obras. E o mais interessante dessa fala do apóstolo Paulo é que essas boas obras que Deus nos criou para nós realizarmos, ela foi preparada pelo próprio Deus para nós praticarmos antes mesmo de nós termos nascido. Quando nós nem pensávamos em vir a este mundo, Deus já pensava em nós. Deus pensava em mim e pensava em você. Deus, ele tinha um plano, e este plano era colocar você nesse mundo, para que você pudesse então realizar as obras que ele preparou antes do seu nascimento, antes de você vir a este mundo, antes de você ser um espermatozoide. Deus já havia pensado em você, Deus já havia planejado você para vir a essa terra, para vir a este mundo, para cumprir as boas obras para o qual Ele designou que cada um de nós venhamos a cumprir. Você e eu fomos postos na terra para dar uma contribuição singular. E a minha pergunta nessa manhã é: que contribuição você tem dado? O que é que você tem feito? Qual é a sua contribuição de vida nesse tempo? Entenda que você não foi criado apenas para consumir recursos. Você não foi criado apenas para comer, para respirar, para beber, para ocupar espaço, para desenvolver a sua profissão, para estudar, para se divertir. Não. Deus, ele te criou com um alvo ainda maior. Deus, ele te projetou para que a sua vida, ela dê uma contribuição singular nessa terra. Deus te criou para que a sua vida, ela possa fazer diferença no mundo que Ele criou. Então, quando a gente pensa nessas verdades, a gente precisa entender então que nós nascemos para servir a Deus, servindo a nossa comunidade, servindo a nossa família, servindo a nossa igreja, servindo a sociedade que Deus nos colocou, servindo as pessoas que Deus colocou para conviver comigo. Dessa forma, então, servir é uma consequência natural daquilo que entendo que sou. Se eu entendo que sou um servo de Deus, servir, então, será uma consequência natural daquilo que eu entendo que sou neste mundo. Na verdade, queridos, eu sou um servo de Deus. Ainda que eu tenha outras habilidades, ainda que eu tenha uma profissão, e não importa a sua profissão que você tem, na verdade as nossas profissões, elas são apenas um disfarce daquilo que na realidade eu sou e aonde Deus me colocou para estar. Se você está num consultório médico, se você está numa sala de aula, se você está num banco, se você está numa loja, se você está numa obra, não importa a sua profissão, o lugar que você esteja, a sua profissão é apenas um disfarce daquilo que você é. Você é um servo de Deus disfarçado da profissão que você tem. Deus te colocou nesse lugar aí para você servir a Ele, para você testemunhar dele, para você fazer diferença no lugar que Ele te inseriu. Então, se eu sou um servo, o servo, ele existe para servir. Serviço não é status. Serviço é boas obras de amor, é doação, é prestação da nossa vida para aquelas pessoas
que estão ao nosso redor. Então vamos observar algumas razões básicas para a gente poder servir a Deus com prazer, como Leia serve, como Ana Carolina serve, como Vaguinho serve, e tantos outros aqui dessa igreja servem a Deus. Primeiro, viva para servir a Deus, porque você tem um exemplo a seguir. A primeira coisa que a gente precisa ter na nossa mente é essa verdade: servir a Deus, porque eu tenho um modelo que desejo seguir. Na verdade, queridos, Jesus foi, é e sempre será a maior inspiração de serviço para nós. Ainda que você olhar para a história do cristianismo, você vai encontrar ali grandes vultos, homens que serviram a Deus e servem a Deus de maneira extraordinária, mas ninguém se compara a Jesus. O maior de todos os modelos de servo está na personificação de um homem chamado Jesus Cristo. Jesus é o nosso modelo de servo. Eu posso ser uma inspiração para você. John Maxwell pode ser uma inspiração para você. Bill Johnson pode ser uma inspiração para você. Bill Hybels pode ser uma inspiração para você. Carlito Paz pode ser uma inspiração para você. Mas modelo só tem um, e esse modelo se chama Jesus. Porque ninguém serve com tanta perfeição como Jesus serviu. Jesus é impressionante na sua maneira de servir a Deus, servindo as pessoas. Por isso que Jesus é aquele a quem devemos imitar sua maneira de viver e servir. No entanto, querido, servir não é algo fácil. Você acha que é fácil servir a Deus servindo as pessoas? Não é fácil. Por quê, pastor? Porque, queridos, servir é algo contrário à nossa natureza humana e pecaminosa. Na verdade, nós queremos ser servidos pelos outros, mas a gente não quer doar, a gente não quer servir. Por isso que servir é algo difícil, porque a tendência humana e pecadora de cada um de nós, ela é inclinada para fazer aquilo que a gente deveria fazer e a gente não faz. A nossa natureza humana pecadora, ela tem a inclinação de querer só ser servido, de receber apenas, e isso se chama egoísmo. E o egoísmo é uma coisa que trabalha forte na nossa natureza pecaminosa. Por isso que servir não é algo fácil. Quando a gente pensa em Jesus como nosso modelo a seguir, percebemos que Jesus, ele andou na contramão dessa filosofia egoísta de querer ser servido. Jesus, mesmo sendo o Senhor, o Rei dos Reis, quando ele esteve aqui nesse mundo, ele deixou o maior exemplo de como ser um servo de Deus. Olha esses versos. Sobre esse fato, a Bíblia diz o seguinte: Filipenses 2, 5 e 7 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. O primeiro conselho do apóstolo Paulo, logo de cara, é esse. A atitude de vocês precisa ser igual a de Jesus. Aí ele continua: embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. O verso continua dizendo o seguinte: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Que atitude linda de Deus! Que lição de humildade!
Que lição que a gente deve aprender e copiar na nossa vida? Que atitude linda é a de Jesus, por isso que Ele é o nosso modelo, por isso que Ele é a nossa referência, por isso que Ele é o nosso alvo, o nosso objetivo maior, de inspiração, de motivação, para servir a Deus, servindo as pessoas na terra. Um outro texto lindo que a palavra de Deus nos fala a respeito de Jesus: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quer ver um outro texto lindo que Jesus deixou como ensinamento para nós? Certa vez Jesus estava reunido com os seus discípulos num jantar. Judas estava lá. E depois desse tempo que Jesus estava reunido com os seus discípulos, Jesus tomou uma das atitudes mais lindas para trazer uma lição de servo. A Bíblia diz assim, quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhe fiz? Jesus direcionou a pergunta para os discípulos. Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo o senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Aquilo que eu fiz a vocês neste ambiente aqui, eu quero que vocês repitam isso na vida de alguém. Copie a mim, olhe para mim, veja em mim um modelo de serviço, de humilhação, de bondade, de humildade. Era isso que Jesus estava dizendo para os discípulos. Olha para mim e faça o mesmo. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhe fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, de que coisas Jesus estava se referindo? Jesus estava se referindo exatamente às coisas que ele havia acabado de praticar naquele momento. O que ele praticou? Serviço a Deus, servindo as pessoas. Agora que vocês sabem essas coisas, de que você nasceu para servir a Deus servindo as pessoas, ele tem uma recomendação: felizes serão se você colocar tudo isso em prática, se você servir as pessoas. Queridos, eu chego à conclusão dizendo que se essa igreja deseja viver a semelhança de Jesus, ela vai precisar servir a Deus servindo as pessoas, assim como Jesus fez. Você existe para fazer exatamente o que Jesus fez. Copiar na íntegra o que Jesus ele fez. Em todo o seu ministério, Jesus não se importou em ser servido pelas pessoas, pelo contrário, ele amava servir cada uma delas em suas necessidades principais. Na verdade, Jesus, ele nunca precisou de motivação para servir as pessoas, porque havia motivação de sobra no seu coração para ele agir da forma como ele agia. Jesus amava fazer o que fazia. Sendo assim, como servo de Deus aqui na Igreja Batista Memorial em Jardim Catarina, quando você está fazendo o que você ama fazer, ninguém precisa te motivar,
Ninguém precisa desafiar a você. Ninguém precisa de maneira nenhuma ficar inspecionando aquilo que você está realizando. Porque quando você ama fazer o que faz, você faz com alegria, você faz com motivação, você faz com um sorriso nos lábios, você faz de todo o coração para o Senhor, você faz sem esperar aplauso, você faz realmente para que a glória de Deus resplandeça na sua vida. Na verdade, você serve pelo mero prazer que você tem no seu coração de seguir o exemplo do seu modelo, que nunca foi e nunca será Elias, que nunca foi e nunca será o pastor Assi, que nunca foi e nunca será o pastor Roberto, que nunca foi e nunca será nenhum outro líder dessa igreja. Você seguirá um modelo, e esse modelo tem um nome, e o nome dele é Jesus. Porque se você me copiar, eu posso te inspirar, mas se você copiar Jesus na sua maneira de servir a Deus, servindo as pessoas, você se tornará um líder imbatível na terra. Segundo, viva para servir a Deus, porque você tem uma tarefa a cumprir. A Bíblia diz assim, ó, antes mesmo de nascer, Deus já definiu uma missão para cada um de nós nessa vida. Na verdade, o que Deus disse ao profeta Jeremias serve para mim e para você em todos os tempos. Tem coisas no Antigo Testamento que é dita lá que não serve de maneira alguma para ser aplicada no tempo de hoje. Mas existem outras coisas que podem ser aplicadas. E essa frase, essa fala em Jeremias 1:5, ela se aplica em todo tempo e em toda geração. Diz assim, ó, antes que eu fizesse no útero da sua mãe, disse Deus, eu o escolhi. Antes que você nascesse, eu o separei para uma obra especial. Aquelas boas obras que o apóstolo Paulo falou em Efésios, é a mesma que Deus disse aqui nesse texto, uma obra especial. E quando a gente pensa em obra especial, a gente precisa ter na nossa mente que uma obra especial não é somente para pastores e missionários. Não. Uma obra especial é para quem entende que tem uma missão para cumprir. É para quem entende que lá no ventre da sua mãe, quando você estava sendo gerado, Deus, ao formar você, disse assim, ó, eu escolhi esse boneco e essa boneca para uma obra especial para eles na terra. Enquanto Deus nos formava, Deus pensava no nosso serviço, Deus pensava no nosso ministério, Deus pensava nas pessoas que a gente ia servir, que a gente ia abençoar, que a gente ia ministrar sobre a vida dela. Deus pensava em restaurar a nossa identidade que havia sido quebrada pelo pecado, e depois de restaurada, o Espírito dele viveria dentro de nós para a gente realizar essa obra especial que o texto bíblico diz para nós. Então, queridos, ninguém vive por acaso. Você não é um acidente. A sua vinda neste mundo tem um propósito. Deus, ele tem uma tarefa para cada pessoa realizar. No reino de Deus você tem uma posição, você tem um lugar, você tem um propósito, você tem um papel, você tem uma função especial para cumprir aqui nessa terra. E você não precisa ser pastor, você não precisa ser missionário para cumprir o que Deus chamou você para realizar. Você pode realizar a sua tarefa em qualquer lugar que você estiver. Deus te deu ela. Você pode realizar ela como mãe, como pai, como filho,
como um bom empregado. Você pode realizar ela junto à sua vizinhança, seu local de trabalho. Deus te escolheu para você servir a Ele, servindo as pessoas. Jesus disse: vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem darem fruto, fruto que permaneça. Na verdade, queridos, você foi chamado, você nasceu para frutificar no reino de Deus. Então, cumpra a tarefa, a missão de servir a Deus, servindo as pessoas. Terceira verdade que eu aprendo: viva para servir a Deus porque você foi capacitado por Ele. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 12, versos 6 e 8, a Bíblia diz assim, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O apóstolo Paulo está mostrando para nós alguns dons, algumas capacitações, alguns empoderamentos que Deus nos deu. Deus nos empoderou com dons espirituais. Deus nos capacitou com vários tipos de dons espirituais. E parece, queridos, que Pedro, ele entendeu da mesma forma que Paulo havia entendido. Parece não, ele entendeu. Porque o mesmo Espírito e a mesma capacitação, o mesmo empoderamento que atuava na vida de Paulo, atuava na vida de Pedro. Foi por isso que Pedro escreveu assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todo sempre. Para todo sempre. Amém. É a mesma linguagem, porque era o mesmo Espírito que agia tanto na vida de Paulo, como agia na vida de Pedro. Então, queridos, uma das coisas mais interessantes é que Deus nos dá uma tarefa para cumprir, mas Ele não nos abandona nela. Você não está sozinho. Você tem a presença do Espírito Santo para realizar as suas tarefas, para realizar a obra especial, para realizar as boas obras. Você tem a presença do Espírito Santo. Ele está conosco e capacita-nos com dons espirituais para realizar aquilo que fomos chamados para realizar. Deus capacita os escolhidos para servirem com excelência. Deus chamou você para servir e o capacitou com dons espirituais para que você cumpra essa tarefa com excelência. Queridos, eu acredito numa verdade. Eu acredito que há pessoas nesse lugar, na nossa sociedade, no nosso país, que dependem do exercício dos nossos dons. Há pessoas esperando o exercício dos nossos dons, o exercício daquilo que nós somos capacitados por Deus. Há pessoas esperando a ação, o mover de homens e mulheres do Senhor. Eu acredito que quando você começar a exercitá-los, eu creio que pessoas serão curadas pela sua intercessão. Pessoas nesse bairro aqui serão libertas pela pregação da palavra que vai sair da sua boca.
Pessoas vão querer permanecer nessa igreja porque foram acolhidas por você nesse lugar. Pessoas crescerão nesse lugar porque você vai exercer o seu dom de mestre, de ensino. Pessoas serão encorajadas e animadas pelo exercício da sua fé. Para que isso aconteça, você precisa se mexer. Você precisa se movimentar. Essa igreja, ela vai crescer porque você vai exercer sua fidelidade e generosidade através dos recursos que Deus faz chegar às suas mãos. E tudo será uma realidade em sua vida e na vida dessa igreja, porque vocês, cada um de nós, fomos empoderados e capacitados por Deus para exercer a nossa tarefa e a nossa missão. Pastor, eu estou cansado demais. Eu já trabalhei demais, por isso que eu estou parado agora. Para com isso. O tempo de descanso não é aqui, o tempo de descanso é na eternidade. E essa igreja aqui é uma igreja que dá oportunidade para todos que querem servir a Deus com seus dons e talentos. Só fica parado quem quer. Só não se mexe quem quer. Só não serve a Deus com qualidade, fidelidade e integridade quem acha que o ministério que Deus deu para ela é dela. Aí acaba transformando o ministério num trampolim de status. Aqui nenhum ministério tem status. Aqui é lugar de homens e mulheres de Deus que entendem que foram capacitados pelo Espírito Santo para servir a Deus e servir as pessoas. Se você acha que o seu ministério é mais importante que outro ministério, que a sua motivação de servir a Deus está errada. E aos olhos do Pai, seu ministério não serve para nada. Entenda uma coisa: cada um recebeu, de forma individual, uma capacitação de Deus para exercer a sua função corretamente. Por isso, não sirva no lugar que você não foi chamado para servir. Se você não tem talento nenhum para servir com jovens, sai daí em nome de Jesus e procura o ministério que você foi chamado para agir. Se você não tem talento nenhum, Deus nos chamou para trabalhar com mulheres, com homens, com crianças, com idade feliz, na recepção, na projeção, na filmagem, na ação social. Ei, se você não foi chamado para a área que você hoje ocupa, você está tirando o lugar de alguém que foi projetado por Deus para estar aí. Então procure o seu líder, procure o seu pastor, me procure, diga assim: pastor, essa área não é para mim, vê se o senhor consegue arrumar uma área onde eu tenha prazer de servir a Deus. A gente vai te ajudar. Mas não ocupe uma vaga que você não foi chamado para ocupar. Não fique no lugar em que Deus disse para você: aí não é seu lugar, mas você está aí. Irmãos, o mais importante é servir com prazer, não com peso. É servir com satisfação e alegria do Senhor. Identifique o seu chamado para que você cumpra a sua função com prazer, satisfação e alegria. E faça com que aquela área que você serve, ela produza, ela cresça, ela avance, ela faça com que o reino de Deus se expanda na terra. Por que tem ministérios entravados na igreja? Que visivelmente você percebe que não funciona. É porque é gente errada. No lugar errado, nem tanto é por causa de pecado. É gente errada no lugar errado. Vamos botar as pessoas no lugar certo e você vai ver: caramba, como essa pessoa cresceu. Mas então o ministério ela não frutificava assim. Ela não frutificava assim porque ela estava no lugar errado. Agora ela está no lugar certo. E estando no lugar certo, ela vai fazer toda a diferença para a glória de Deus nesse lugar. Mas eu quero que você reflita nisso. Você foi capacitado por Deus para servir. Se você estiver no lugar errado, você vai causar muita confusão, desordem, e as coisas não vão avançar. Mas quando você entende a sua posição, o seu chamado, você faz com que as coisas aconteçam de forma excelente, acelerada no reino de Deus.
Quarto lugar, viva para servir a Deus, porque você prestará contas a Ele. Diz aqui a palavra de Deus em Romanos 14, 12, assim pois cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. No fim da sua vida aqui na terra você ficará perante Deus, e Ele avaliará como você serviu aos outros com sua vida. Pensa nas implicações disso. Um dia todos nós vamos ficar diante do Senhor. Um dia todos nós vamos ter que prestar contas dos tesouros que Ele nos deu para repartir com outras pessoas. E como vai ser a nossa prestação de contas? Nesse momento, todas as nossas desculpas para não servir aos outros serão vazias, do tipo: Deus, eu estava muito ocupado. Deus, eu tinha meus próprios objetivos. Deus, eu estava preocupado em trabalhar, me divertir, desfrutar das bênçãos que o Senhor me deu. Deus, eu estava preocupado com a minha aposentadoria. Deus, eu estava preocupado com os bens materiais que eu deixaria para os meus filhos. Irmão, você está se ocupando de uma coisa que a ocupação principal é de Deus. Deus cuida de você. Eu não estou dizendo para você que você não deve se ocupar, que você não deve ter objetivos, você não deve se preocupar em trabalhar, em se divertir, desfrutar das bênçãos que os... Não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que no meio de tanta tarefa existe uma tarefa mais importante que precisa ocupar espaço principal na minha agenda, porque quando eu me comprometo mais com Deus, sobra tempo para mim trabalhar, sobra tempo para mim me divertir, sobra tempo para tantas coisas na vida. Irmãos, eu estou dizendo isso porque eu sou um homem extremamente ocupado, mas não tem me sobrado tempo para sair com a minha família, para me divertir, para trabalhar, para ocupar o meu tempo com outras coisas. Sabe por causa de quê? Porque eu tenho honrado a Deus com aquilo que eu entendo que é o principal, que é servir a Ele. Todos nós vamos prestar contas, ninguém vai ficar de fora. A todas essas desculpas, Deus vai responder o seguinte: sinto muito, resposta errada, eu não te perguntei isso. Eu criei você, salvei você, chamei você, ordenei você para que você tivesse uma vida de serviço ao outro. Se você não está servindo ou envolvido em algum serviço ou ministério, que desculpa você tem usado, querido, entenda que Deus quer usá-lo para que você faça a diferença no mundo dele. Ele quer trabalhar por meio de você. Entenda uma coisa: o que importa não é a duração da sua vida, mas é a contribuição que ela dá. Não é o quanto você viveu, mas como você viveu na terra. É isso que importa. É isso que vai fazer a diferença. Então, viva de maneira tão intensa o seu chamado, que no dia da prestação de contas, você não tenha que precisar arranjar desculpas para dizer a Deus o porquê você não cumpriu o seu chamado na terra. Por isso, viva, ame e sirva a Deus enquanto ainda há tempo, enquanto ainda há oportunidade. Viva, ame e sirva as pessoas, servindo a Deus com os dons e talentos que Ele lhe deu, porque um dia essa área também, dentro de tantas outras áreas, nós teremos que prestar contas ao nosso Deus e eterno Pai. Em último lugar, viva para servir a Deus, porque você será recompensado por Ele. Jesus, queridos, o Senhor recompensa os seus servos com bênçãos espirituais e materiais. Uma das coisas que Deus não é, Ele não é injusto. Deus é perfeitamente justo. Eu sou injusto às vezes com você.
Às vezes você está esperando um aplauso meu e eu não dou, você vai ficar triste. Às vezes você faz tantas coisas por alguém, você serve a ela de coração, você serve a ela sem interesse, e essa pessoa não tem a coragem de dizer para você muito obrigado. Fica triste com isso não. Quantas e quantas vezes eu tenho servido as pessoas e não tenho recebido obrigado nenhum delas aqui na terra, mas eu tenho um obrigado preparado para mim na eternidade. Eu não me impressiono com aplauso, eu não me impressiono com tapinhas nas costas, porque eu tenho a convicção no meu coração de que aquilo que eu faço para Deus, que consequentemente alcança você. Se as pessoas têm sido injustas com você, fica triste não. Deus, ele não é injusto. Deus, ele vai retribuir cada obra que você fez, cada trabalho que você realizou. Deus não é injusto para esquecer aquilo que nós realizamos para Ele no seu reino. Deus tem uma recompensa para cada homem, cada mulher nessa manhã. Deus tem uma recompensa para cada servo dele. A Bíblia não nos deixa enganado a respeito dessa verdade. A Bíblia diz assim: se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhe asseguro que não perderá a sua recompensa. Cada copo de água que é colocado aqui nessa mesa, para servir os discípulos de Jesus que ministram aqui, isso não será esquecido por Deus. Colossenses 3, 23, 24, a Bíblia diz: tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Por quê? É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Vocês serviram a Cristo o Senhor nessa manhã. Pastor, mas colocando um simples copo d'água numa mesa, para aquele que a gente nem sabia que estaria pregando, um simples copo d'água colocado numa mesa, traz recompensa quando ele é colocado como se fosse para o próprio Jesus. Hebreus capítulo 6, verso 10, a Bíblia diz: Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele. Quando eu trabalho por alguém, eu estou demonstrando que amo Jesus, pois eles ajudaram os santos e continuam a ajudá-lo. Servo e serva do Altíssimo, Deus tem uma recompensa preparada para você na eternidade. Não se canse nunca de servir a Deus, de amar a Jesus. Viva para servir com alegria, porque a síntese dessa mensagem é essa frase que vai aparecer para você na tela, que diz o seguinte: quem não vive para servir, não serve para viver. Se você não vive para servir a Deus, servindo as pessoas, vou te fazer uma pergunta: qual é o motivo maior de você estar na terra? Já chegou a hora de você partir. Você já não é mais útil nesse tempo, porque essa frase é uma grande verdade. Essa frase precisa nos incomodar. Se eu não estou fazendo nada, se eu estou sendo somente alguém que recebe, me dá. Querido, quem não vive para servir,
não serve para viver. Nessa manhã, na terceira mensagem, crescendo nos propósitos, o meu desejo é que você cresça através do serviço a Deus. Você foi moldado para servir a Deus, então viva para servir a Ele. Viva para servir a Deus. Você tem um exemplo a seguir, você tem uma tarefa a cumprir, você foi capacitado por Ele, porque você prestará contas a Ele, e porque você será, no final das contas, recompensado por Ele. Vamos adorar o Senhor. Fique de pé e estaremos adorando e exaltando o nosso Deus.